Amém. Meus queridos irmãos, um bom dia. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Aqueles que nos acompanham pela internet, a nossa família estendida, também sejam todos bem-vindos. Eu gostaria de compartilhar um texto que se encontra na Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 5, com os irmãos, hoje pela manhã. Nós vamos pensar um pouco acerca dos efeitos da justificação por meio da fé. Nós finalmente iniciamos essa doutrina maravilhosa que é o tema da Epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, a mais sistemática das cartas que o apóstolo Paulo escreveu. E uma vez que ele introduziu esse assunto no capítulo 3, a partir do versículo 21, hoje nós vamos pensar um pouco mais a respeito, só que agora nos concentrando nos efeitos dessa justificação. Portanto, nós estaremos lendo no capítulo 5, a partir do versículo 1, e avançaremos até o versículo 11. Amém? Então, Romanos, capítulo 5, versículo 1, o apóstolo Paulo nos diz assim: Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Amém? Que Deus possa propor a sua palavra ao nosso coração. Meus irmãos, vamos orar um pouco mais, em nome de Jesus. Senhor, nós amamos o Senhor profundamente e rogamos o Teu favor para que de uma maneira graciosa o Senhor nos permita compreender esse excerto que acabamos de ler. Portanto, ser misericordioso para conosco e fala com cada um de nós de uma maneira simples, de uma maneira objetiva, para que todos nós possamos sair daqui cientes daquilo que o Teu doce Espírito quis nos ensinar quando inspirava o apóstolo Paulo a escrever essas palavras maravilhosas. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, irmãos, justificação pela fé, quais seriam, portanto, os seus efeitos? Ora, o apóstolo Paulo, no versículo inicial do capítulo 1, e esse versículo é um dos mais importantes de toda a carta, ele devia ser escrito em caixa alta, com efeitos dourados, porque de fato ele é muito precioso. Perceba que nós estamos saindo dos charcos do pecado, nós estamos saindo daquele tremendal de lama e depravação que era a nossa vida. A ira de Deus foi afastada por meio do precioso sangue de Jesus e agora finalmente nós temos paz. O apóstolo Paulo nos diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra importante para a nossa compreensão nesse versículo 1 é a palavra pois. Em algumas outras traduções aparece assim: portanto, justificados por meio da fé, temos paz com Deus. Perceba que em ambos os casos o objetivo do apóstolo Paulo é nos trazer à memória algo que ele havia dito anteriormente, é uma partícula que conclui um argumento. Ele havia levantado a tese de que nós estávamos completamente alienados de Deus, ele prova isso nos capítulos iniciais, do capítulo 1 ao capítulo 3. Ele consegue deixar claro que todo o gênero humano estava destituído da glória de Deus e que por causa disso só restava sobre nós a expectativa de uma ira santa, justa e eterna. Ele conseguiu concluir que finalmente o poder do nosso braço e a força do nosso intelecto de nada nos adiantaria quando finalmente nós estivéssemos perante aquele trono glorioso do nosso Deus. E que os nossos pecados inevitavelmente nos arrastariam para o inferno.
Percebam que em algumas ocasiões passadas, quando nós estávamos estudando, sobretudo no final do capítulo 3, que a expectativa de que a condenação era tão clara e premente que eu lembro que nós ficávamos aqui ansiando para que finalmente o lenitivo viesse, o antídoto viesse. Ele veio no capítulo 3, a partir do versículo 21, quando Paulo nos diz que, mas agora sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente. Nós finalmente compreendemos o que seria ser justificado, o que seria ter a justiça de Deus sendo imputada em nossa conta, para que finalmente nós pudéssemos ter paz com Ele. O capítulo 4, ele funciona como uma espécie de parêntese, porque como Paulo suscita a doutrina da justificação pela fé e nos prova que tanto gentios como judeus são justificados por meio do mérito de Cristo, alcançado lá na cruz do Calvário, seria natural que os judeus tivessem objeções, porque para um judeu ortodoxo do primeiro século, Abraão havia sido escolhido por Deus, porque Abraão era um homem infalível, ele não havia cometido pecado. Então fora por conta do mérito dele que Deus foi lá em Ur dos Caldeus e o retirou da Babilônia, o transportando para Canaã. Só que o capítulo 4 nos prova que Abraão foi chamado por Deus sendo incircunciso, sendo um gentio, sendo um pecador como qualquer outro, e que após ele ter depositado confiança na palavra de Deus, é que a circuncisão lhe foi outorgada como esse símbolo exterior. Portanto, a circuncisão veio depois da justificação pela fé, para provar que a aliança havia sido anterior. Isso fica claro no capítulo 4. E nós aprendemos que por conta disso, pelo fato de Abraão ter sido nosso pai na fé, que todos nós, tanto judeus como gentios, temos essa descendência única nele. Porque não são descendentes de Abraão aqueles que o são apenas biologicamente falando, porque o pertencem em virtude da linhagem sanguínea. Pelo contrário, todos aqueles que invocam salvificamente o nome do Senhor Jesus têm por pai Abraão, porque ele foi esse exemplo para todos nós no período do Antigo Testamento. Portanto, o apóstolo Paulo, nesses 4 capítulos magistrais, consegue deixar claro que nós somos justificados por meio da fé. E essa palavra portanto, ou pois, como é o caso da minha tradução, serve justamente para nos trazer à memória tudo isso. Paulo diz: vocês estão justificados. Esse estado é inabalável, não por conta do nosso próprio mérito, não porque nós somos pessoas mais afeitas ao amor e à consideração de Deus, mas por causa do sacrifício de Cristo. É para a cruz ensanguentada que nós devemos olhar, porque em último caso é ela quem nos redime, é ela quem nos salva. E o objetivo do apóstolo Paulo nesse capítulo inicial é nos infundir essa certeza. É como que se essa palavra pois, ou essa palavra portanto, nos fizesse olhar para os capítulos iniciais de Romanos, nos afirmando assim: você conseguiu compreender essa doutrina, pecador? Conseguiu? Então não tenha dúvidas, você foi perdoado. E esse perdão é infalível, ele acontece de uma vez por todas, porque é óbvio, Jesus peregrinou sobre a face da terra uma única vez, ele só sangrou por nós uma única vez. Portanto, esse sacrifício precisava ser infalível, esse sangue precisaria nos perdoar de uma vez por todas, e foi justamente isso que aconteceu. Jesus não brinca quando diz: está consumado. De fato, todo o preço foi pago, toda a ira foi retirada, e agora nós temos paz com Deus. E em virtude disso, irmãos, que nós devemos fazer o nosso coração descansar, porque se de fato o sacrifício de Cristo foi suficiente, eficaz e infalível, do ponto de vista bíblico, não há mínima condições de nós decairmos dessa fé. Porque em último caso, imaginar que um cristão pode perder a salvação, seria, em outras palavras, dizer que o sacrifício de Cristo fora insuficiente, fora ineficaz, porque a doutrina da perseverança dos santos, e nós vamos estudar isso no capítulo 8, não tem a ver com o fato de nós segurarmos nas mãos de Deus, até finalmente chegarmos às portas da Jerusalém Celestial. Absolutamente, se fosse dessa maneira nós sucumbiríamos, porque nós inevitavelmente saltaríamos, somos falhos, imperfeitos, pecadores.
mas a doutrina da justificação ou da perseverança dos santos reside no fato de que é Deus quem segura em nossa mão. Ele não larga, Ele não solta. Portanto, essa é uma verdade inafastável que nós precisamos ter em mente e assentar em nosso coração. Justificados, pois, mediante, por meio, através, é sempre uma partícula de instrumentalidade no grego, que é a língua em que o Novo Testamento foi escrito. Mediante a fé, temos paz com Deus. Paz com Deus. Agora atentem para o fato de que uma coisa é ter paz com Deus e outra coisa é ter a paz de Deus que excede a todo entendimento. O que Paulo procura nos ensinar nessa porção inicial do capítulo 5 é que nós não somos mais produto da ira de Deus. O inferno não é mais uma certeza para nós porque a nossa dívida foi paga. E agora nós caminhamos a passos largos em direção a Jerusalém Celestial, às bodas do Cordeiro. Nós temos paz com Deus. Não importa o que venha acontecer conosco agora, após o evento cruz ensanguentada, nós somos salvos. Nós depositamos confiança ali, nós nos apropriamos do mérito de Cristo por meio da fé. Irmãos, não tenhamos dúvida, nós temos paz com Deus. Contudo, essa paz com Deus, essa paz que nos salva da ira, essa paz que nos leva ao céu, é diferente da paz de Deus. Porque essa paz de Deus tem a ver com a sensação de paz que nós temos em nosso coração, com esse tempo de tranquilidade que nós gozamos. Mas essa paz de Deus não é uma paz inabalável, como é a paz que nós temos com Deus. Os irmãos percebem? No primeiro momento, o sacrifício de Cristo nos livra da ira e da condenação. Esse evento é único, perfeito e eficaz. E nós gozamos de paz em virtude disso. Mas essa segunda paz, que tem a ver com a nossa condição humana, ela pode ser perturbada, porque mesmo sendo salvos da ira de Deus, no final do mês o nosso dinheiro também acaba. E a nossa feira também vai embora. Assim como o combustível do carro. O combustível, irmãos, é atroz, não é? E nós também ficamos doentes e perdemos entes queridos, e os tentáculos nefastos da pandemia, por exemplo, também procuram nos alcançar. Portanto, essa paz de Deus, ela pode ser abalada, porque é verdade dizer que coisas ruins ainda acontecem a pessoas boas. Mas isso não significa dizer que nós permanecemos atribulados ou que nós permanecemos angustiados, e Paulo vai tratar disso daqui a pouco. Portanto, é verdade, irmãos, infelizmente, no mundo nós teremos aflições, mesmo sendo salvos. Mas essas aflições não possuem o condão de nos furtar a nossa salvação. Porque, em último caso, o maior dos nossos adversários já foi vencido, que foi a morte. A morte já não tem qualquer poder sobre nós. Logo, ainda que a tormenta, a noite escura da alma, a tempestade, o horizonte enegrecido venha fazer com que nós venhamos a perder a nossa vida sobre a face da terra, isso não significa dizer que Deus nos abandonou ou que nós perdemos a salvação, porque quando os nossos olhos se fecharem na terra, eles se abrirão mais uma vez quando nós estivermos na glória. E aí reside a paz que excede todo entendimento. Porque no mundo nós teremos aflições, mas nós devemos ter bom ânimo, porque o nosso Deus venceu o mundo. Portanto, prestem atenção, os pecados do passado foram perdoados, os males do presente estão sendo subjugados, e os eventos do futuro não podem nos separar do amor de Deus. Por isso nós somos o povo mais feliz da terra. Nós sabemos de onde nós saímos, onde nós estamos, e nós sabemos para onde nós vamos. Por quê? O profeta Isaías nos diz assim, capítulo 53, versículo 5: mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído por nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas pisaduras nós fomos sarados. Cristo morreu por nós naquela rude cruz para nos imputar a sua justiça e nos salvar da santa e justa ira de Deus. Portanto, foi o sangue de Jesus, lembra do capítulo 3 de Romanos, que nos trouxe reconciliação. Mas foi o Espírito Santo que trouxe, irmãos, ao nosso coração a certeza de que o sacrifício de Cristo diz respeito à nossa vida. E tudo isso nos é apropriado por meio da fé. Portanto, nunca esqueçam, justificação é uma questão de imputação. Nós permanecemos pecadores, é verdade, porque somos falhos.
Mas Deus nos vê como justos, porque sobre nós fora depositada a justiça de Cristo. É por isso que nós somos justificados por meio da fé. E em último caso, que também por isso não são todos os seres humanos que serão salvos. Salvos serão apenas aqueles seres humanos que depositarem confiança unicamente na obra redentora efetuada por Cristo na cruz do Calvário. Porque quando nós olhamos para o evento cruz e depositamos ali a nossa confiança, nesse momento os nossos pecados são colocados sobre o Senhor Jesus, e a justiça dele, que for alcançada por meio do seu sangue, é transferida para nós. E é em último caso, por conta disso, que Deus nos vê como pessoas justas, como pessoas perdoadas. Portanto, deve ficar bastante claro em nossas mentes e em nossos corações que Jesus é o único meio capaz de nos salvar da ira de Deus. Não há nenhuma outra coisa que nós pudéssemos oferecer a Deus e que Ele não tivesse, de modo a lhe chamar tanto a atenção para que Ele viesse a nos perdoar dos nossos pecados. É por isso que no versículo 2 Paulo diz que fora por intermédio de Cristo Jesus que nós obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Essa, por assim dizer, seria a segunda bênção, a segunda benesse que nós conquistamos, que nós auferimos por meio da fé. No primeiro momento nós somos justificados e temos paz com Deus. Mas para além dessa paz que nós temos com Deus, nós também temos acesso igualmente, ou seja, por meio do mesmo mérito, através do mesmo efeito, a graça na qual nós estamos firmes. A palavra importante no versículo 2 é a palavra acesso. Perceba que quando nós temos uma demanda em nossa vida e nós precisamos falar com alguém que pode nos auxiliar, se essa demanda for de fato algo difícil de ser alcançado, essa pessoa que pode resolver a nossa vida é seguramente uma pessoa difícil de ser atingida. Por exemplo, digamos que você está passando por uma situação delicada no âmbito da sua saúde e você precisa de um diagnóstico mais preciso, você precisa de um médico muito bom naquela determinada área, e profissionais muito bons em áreas específicas são muito requisitados. Vocês percebem isso? Então você precisa de uma consulta com um médico em especial e você liga para o consultório dele e é muito comum que a pessoa que atende o telefone fala assim: rapaz, de fato, ele atende nessa cidade, aqui nessa região, e eu posso conseguir uma consulta para você daqui a 7 meses, daqui a 8 meses. Isso para falar com o médico, para falar com o prefeito da cidade, com o governador, com o presidente do nosso país, ou então com um desembargador de uma instância poderosa da justiça. Irmãos, a coisa vai se tornando cada vez mais difícil. E todas essas pessoas, por mais importantes e festejadas do ponto de vista social, são seres humanos tais quais nós somos. Imaginem o que não seria marcar uma audiência com o Criador dos céus e da terra, com o Todo-Poderoso, que habita em glória inacessível, cujo homem a olho nu jamais viu. Ter uma audiência com esse ser, irmãos, seria humanamente falando impossível. Então esse é o segundo motivo da nossa alegria, porque se no primeiro momento aquela poça de sangue enorme que ficou aos pés da cruz retira, afasta a ira de Deus e nos traz mais uma vez a sua presença, nos faz deixar de ser meras criaturas e agora nos oferece a benesse de sermos filhos de Deus, essa cruz não apenas nos oferece isso, mas ela também nos oferece acesso. A cruz desobstrui o caminho que for obstruído pelo pecado, o véu que nos separava de Deus, que provava que nós éramos miseráveis condenados e que Deus era santo e santo e santo, fora rasgado. E finalmente nós podemos agora gozar com toda a eficácia, o que significa de fato o nome Emanuel. Porque Emanuel, após a cruz ensanguentada, finalmente é Deus conosco, é acesso a Deus. Nós não precisamos de um sumo sacerdote nos audiando uma única audiência uma vez por ano, por ocasião do dia da expiação, não! Seguramente todos vocês, ou quem sabe a maioria de vocês, já teve uma audiência com Deus hoje,
Quando você abriu os olhos pela primeira vez nesse domingo maravilhoso e disse: obrigado, Senhor, por mais um dia. Ou obrigado, Senhor, por mais este café da manhã. Ou quando o Silvio iniciava o culto e nos convidava a orar, agradecendo a Deus por esse tempo de comunhão e adoração. E Deus está nos ouvindo a todo esse tempo. Na verdade, Ele está aqui agora. Portanto, nós temos acesso pela fé à presença desse Deus maravilhoso, e esse acesso nos abençoa em duas dimensões. No primeiro momento, Ele faz com que nós venhamos a ter certeza absoluta que nós estamos alicerçados numa graça que é inabalável. Paulo diz: por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé. Primeiro ponto, esta graça na qual estamos firmes. Nós não merecíamos isso, mas nos foi imputado, nos foi dado por meio da graça. E nós não podemos perder isso, porque, como eu falei a princípio, não tem a ver com a nossa perseverança, mas tem a ver com a misericórdia e a fidelidade de Deus. Certa vez perguntaram ao saudoso pastor Russell Shedd se o homem poderia perder a salvação. E ele respondeu: depende de quem salvou esse homem. Meus irmãos, eu creio piamente que aquele que nos salvou é todo poderoso. Eu caminho com muita alegria com aqueles meus irmãos que acreditam que nós podemos perder a salvação. Eles têm uma linha soteriológica que é diferente da minha e é diferente da maioria dos irmãos que estão aqui hoje pela manhã. Mas, irmãos, eu procuro visualizar todo aquele sofrimento de Jesus, a maneira como Ele sangrou por nós, das 9 horas da manhã até as 3 horas da tarde, toda aquela afronta, aquela vergonha, aquela agonia. Eu fico imaginando nas horas finais Jesus se afogando em seu próprio sangue e fluidos corporais, quando seus pulmões se enchiam de líquido. E eu faço esse comentário para que você tenha ideia dessa visão chocante, porque a cruz tem que causar isso em você. E no final das contas, irmãos, todo esse edifício que se chama salvação tem como fundamento a minha própria perseverança. E todo aquele sangue que se esvai naquele monte empoeirado da Galileia, ou melhor, da Judeia de 2000 anos atrás, fica condicionado à minha ambição de ser salvo ou não. É essa a dificuldade que eu tenho, e eu só abro o coração aqui com vocês. Portanto, eu prefiro acreditar que toda a salvação está unicamente nas mãos de Deus, e que em nada depende de mim, e que eu só me aproprio dela por meio da fé, porque, irmãos, isso é muito seguro, traz muita segurança ao meu coração, saber que eu simplesmente sou salvo e levado, e que eu não contribuo em absolutamente nada para que o meu Deus possa me salvar. Porque, irmãos, olhando para Efésios capítulo 2, que funciona como uma espécie de resumo de Romanos do capítulo 1 até o versículo 8, Paulo nos diz assim: portanto, Efésios capítulo 2, versículo 11, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo, perceba qual era a nossa condição. Naquele tempo estavais sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa. Essa parte é que mais me causa pavor. Não tendo esperança e sem Deus no mundo. Terrível, não era? Que condição inimaginável. Versículo 13 de Efésios capítulo 2. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que estáveis longe, fostes aproximados por meio do sangue de Cristo. E este sangue nos dá acesso ao segundo ponto do versículo 2. Qual seria? A esperança da glória de Deus. Todos nós aqui temos demandas, todos nós aqui temos necessidades. Se nos fosse facultada a oportunidade para nós abrirmos os nossos corações e falarmos dos nossos problemas, provavelmente nós voltaríamos para casa estarrecidos, porque todos nós sofremos. Mas, em último caso, o que é que nos confere esperança? Por que é que nós não vivemos acabrunhados, ensimesmados, cabisbaixos, em virtude dos nossos próprios problemas? O que nos faz levantar a cabeça e caminhar de forma altaneira, gloriosa, é a certeza inabalável que
as lutas do tempo presente não podem ser comparadas à glória que nos aguarda no porvir. Porque a nossa leve, eu amo as palavras que Paulo usa para nos explicar isso, a nossa leve e momentânea tribulação. Quando Paulo diz a nossa leve e momentânea tribulação, procure imaginar um leito de UTI, vários tubos e conexões e fios por todo canto, no corpo de qualquer ser humano, tal qual qualquer um aqui. Paulo olha para esse quadro danoso, nefasto, e diz assim: leve e momentânea tribulação, porque produzirá um eterno peso de glória. Vocês percebem que mesmo dando um exemplo como esse, humanamente falando, é difícil de concebê-lo? Você olha para um leito de UTI e do ponto de vista humano você diz, não tem como ser leve, não tem como ser momentâneo, essa é a antessala da morte, são os últimos suspiros de uma vida preciosa. Mas quando nós comparamos uma existência que quando muito chegará a 100 anos, com eternidade, irmãos, Paulo diz, eu sei, pecador, que é difícil conceber porque é duro, você não foi projetado para um sofrimento angustiante como esse, mas tenha certeza absoluta, ele é leve e momentâneo se comparado a tudo aquilo que já foi conquistado por você na cruz do Calvário. Então caminhe um pouco mais, persevere um pouco mais, isso nos dará forças, irmãos, para avançarmos e para continuarmos. Nós temos a esperança da glória de Deus. E nos gloriamos nessa esperança, nos gloriamos nessa expectativa. Mas nós não nos gloriamos apenas por isso, versículo 3. Nós também nos gloriamos nas próprias tribulações. Por quê? Porque sabemos que as tribulações produzirão perseverança, e a perseverança experiência, e a perseverança e a experiência esperança. Paulo diz que o motivo último da nossa alegria não reside simplesmente no fato de que a glória já nos está reservada. Não, enquanto seres humanos, nós temos ainda motivo de nos gloriarmos aqui, nós podemos ainda ser felizes aqui. E ele diz que essa felicidade não tem a ver com as circunstâncias. Por quê? Porque o cristão verdadeiramente regenerado pode se gloriar mesmo na própria tribulação. Por quê? Porque nós sabemos que não há tribulação que possua o condão, que possua o poder de nos afastar da vitória que foi conquistada por Cristo na cruz do Calvário. Paulo vai desenvolver melhor esse tema nos capítulos 6 e 7. Perceba, a afirmação que Paulo está fazendo nesse versículo 3 é uma afirmação tão difícil de ser concebida do ponto de vista humano, que serão necessários 2 capítulos para que Paulo venha explicar. Eu acredito que os capítulos 6 e 7, apesar de tratarem de santificação, não desenvolvem como ponto principal santificação, mas justificação. Eu creio que nos capítulos 6 e 7, e quem sabe vocês concordem comigo quando nós passarmos por esses capítulos, não é? Eu creio que Paulo está procurando, com essas palavras maravilhosas, nos mostrar que aqueles a quem Deus predestinou, a esses Ele também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. Perceba que após justificação não vem santificação. Paulo não menciona essa doutrina. Se bem que ela é primordial, ela é importantíssima. Por quê? Porque depois de justificação ele diz, e aos que justificou, a esses também glorificou. Portanto, naquilo que João Calvino chamava de ordo salutis, de ordem da salvação, o apóstolo Paulo, o famoso sistematizador da doutrina, não trata do ponto. Por quê? Porque eu entendo, fazendo coro ao querido doutor Lloyd Jones, que se bem que a santificação é importante para todos nós, não é em último caso por causa desse processo que nós seremos salvos. É verdade, a Bíblia diz que sem santificação ninguém verá a Deus. A Bíblia diz que nós devemos ser santos porque Deus é santo. Mas a santificação apenas exterioriza aquilo que já foi conquistado por nós na cruz. A santificação aponta para uma nova realidade que nos foi conferida, que nos foi outorgada.
Mas não é por conta da luta que você tem contra a sua própria natureza que você vai estar no céu. É porque Cristo sangrou por você na cruz do Calvário. Portanto, Paulo pressupõe que se você foi justificado, você já foi glorificado. E a santificação está dentro desse pacote. Eu amo, irmãos, ver dessa maneira. Porque eu estou nesse processo. No dia 28 de novembro, se Deus permitir, eu vou completar 20 anos que compreendi a mensagem da cruz. Eu estou nessa jornada, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para o alto, para o prêmio da soberana vocação. E sei, irmãos, que no final da minha jornada, eu não sei se eu vou viver mais um dia, ou um mês, ou 100 anos. Deus permita que sejam 300 anos. Enfim, quando o meu último suspiro finalmente ocorrer sobre a face da terra, eu não serei tão santo como eu gostaria de ser. Mas não significa que eu não vou estar na glória com vocês. Porque não depende de mim. Você fica em paz também pensando dessa maneira. Então você deve ser santo. A santificação deve estar presente na sua vida. Mas você é salvo porque Jesus sangrou por você na cruz do Calvário. Como está escrito, em todas as coisas, não importa se nós vencemos ou se nós falhamos, nós somos mais que vencedores, por meio, através, em virtude daquele que nos salvou. Cristo, irmãos, fez tudo por nós lá na cruz. Ele nos salvou definitivamente da ira de Deus. Portanto, não há nada que nós possamos fazer para que Ele nos ame mais, e não há nada que nós possamos fazer para que Ele nos ame menos. Tudo é graça. Tudo é graça. Portanto, nós nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que nós não vamos perder a salvação por conta do problema, por conta da tribulação. Pelo contrário, o objetivo de Deus com a tribulação é nos tornar mais perseverantes, fazer com que nós venhamos a levantar um pouco mais o pescoço, aguardando a glória que nos aguarda no porvir. É uma espera resiliente, mas essa perseverança também produz experiência. Você vai sendo aperfeiçoado. Aquela prova que outrora era quase que insuportável, uma vez vencida, se torna experiência. Uma próxima demanda vai trazer essa experiência e você vai resistir um pouco mais. E vai resistir um pouco mais. É como um atleta que começa a desbravar-se na corrida, por exemplo. No primeiro momento ele vai correr 5 quilômetros. E ele vai ficar extenuado, mas o corpo dele vai angariar perseverança e resistência. E daí a pouco ele vai correr 6, e 7, e 10. Vai haver uma memória muscular, o cérebro vai condicionar-se, os pulmões vão se expandir. Daí a pouco ele está correndo 42 quilômetros, sendo o novo maratonista. As provas em nossa vida funcionam da mesma maneira. Vão nos tornando mais fortes e mais apaixonados pelo Senhor. E vão nos dando cada vez mais a certeza que nós estamos no caminho certo. Sabe por quê? Versículo 5. Porque essa esperança que foi colocada em nosso coração não nos confunde. Porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Por que essa esperança não nos confunde? Porque, irmãos, mesmo em situações difíceis, como a que eu mencionei outrora, no leito de uma UTI, ainda assim nós permanecemos em paz. Paulo diz no versículo 5 que nós permanecemos em paz, ou nós não nos deixamos sucumbir, não nos deixamos confundir, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Então percebam, nós temos a certeza do triunfo em meio às nossas dores e tribulações, porque o próprio Espírito Santo tem sido abundantemente derramado em nossos corações, provando que Deus nos ama. Você já viveu a experiência de tentar confortar alguém que estava num momento difícil? É impressionante, você vai confortar aquela pessoa e quem sai confortado é você. Eu lembro muito bem, que quando meu querido amigo pastor Roberto Pimentel, de saudosa memória, estava partindo para a glória, lutando contra um câncer terrível, já bem debilitado fisicamente, eu fui visitá-lo, ele mal conseguia pronunciar palavras. E eu ia ali orando e pensando em quais textos, em quais palavras eu ia compartilhar com meu amigo. E quando eu cheguei e o vi mais uma vez naquela condição, irmãos, eu creio que no nosso próprio semblante nós demonstramos toda a dor do nosso coração em ver uma pessoa tão preciosa, tão amada, tão querida, numa luta tão difícil.
E eu lembro muito bem que ele olhou nos meus olhos, assim, magrinho, fraquinho, e falou: meu querido amigo, não se preocupe, o corpo na verdade está fraco, mas a alma está forte. E aí, irmãos, ninguém precisou falar mais nada. Deus é maravilhoso. E agora o meu amigo está ao lado do nosso rei. Que coisa preciosa. Por quê? Por que isso é tão importante para nós? Por que isso deve nos alegrar tanto? E essa é a próxima doutrina que Paulo nos leva a compreender no versículo 6. Porque se Cristo nos amou, versículo 6, quando nós éramos ainda pecadores, será que Ele não continuará nos amando agora que nós somos justificados? É claro que Ele nos amará. Em outras palavras, se Cristo nos amou quando nós não valíamos absolutamente nada, será que agora Ele não vai continuar nos amando agora que nós somos seus irmãos? Isso é precioso. Me conforta saber que Deus jamais haveria de enviar o seu Filho unigênito para sangrar por mim na cruz do Calvário e depois me abandonar à minha própria sorte, irmãos. Até do ponto de vista humano isso não faz sentido. Imaginem para um Deus que é todo poderoso e 3 vezes santo. Deus jamais permitiria que Jesus sofresse daquela maneira na cruz para nos comprar para Ele, com o objetivo de depois nos abandonar, irmãos. Há uma pandemia, por exemplo, é claro que não. Aquele que iniciou a boa obra em Cristo Jesus haverá de aperfeiçoá-la até o fim. Ele estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Descanse o seu coração nessa certeza inabalável de que Deus jamais abandonará você, porque Ele já provou que ama você quando permitiu que o Filho dele morresse no seu lugar quando você era ímpio. E a palavra azebeia, impiedade, significa que não havia nada de bom em nós, porque o ímpio é aquela pessoa completamente despida de piedade, de moral, de justiça, é alguém completamente depravado. E Paulo diz no versículo 7, talvez se houvesse alguém bom na terra, uma outra pessoa ousasse morrer por ele, porque talvez por um bom, alguém de fato se aventurasse a morrer em virtude dessa pessoa. Mas não havia ninguém bom. Portanto, ele diz no versículo 7, dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco. Versículo 8, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. É por isso que Paulo diz que a nossa esperança não confunde. Porque você se encontrava naquela vida devassa. Talvez você não cometesse os pecados que, do ponto de vista social, são aqueles que mais nos causam asco, são aqueles que mais nos deixam com repulsa. Se você fosse o ser humano mais perfeito do mundo, pelo menos com o pecado que você herdou de Adão, você já estaria sendo objeto da ira eterna de Deus. Mas você também tinha os seus próprios pecados. E eles lhe arrastariam inevitavelmente para o inferno. É o que a palavra nos assegura. Foi justamente nessa condição que Deus amou você. Eu já ouvi relatos de mães, dizendo assim, ainda bem que o fulano foi preso, porque agora nós teremos, quem sabe, alguns anos de paz. Você imagina o que é para uma mãe fazer uma afirmação como essa? Já vi outras mães dizendo, ainda bem que agora ele está no presídio, porque agora eu sei que lá ele está vivo. Aqui a qualquer momento ele podia morrer. Esse ser humano que se encontra para além do fundo do poço, porque quando uma mãe vem fazer uma afirmação como essa acerca de um filho, é porque infelizmente, esse filho se encontra para além do fundo do poço. Deus olha para essa pessoa e a ama por meio de Cristo, sendo ela pecadora assim como ela é. Porque não existe diferença para Deus, irmãos, pecado é pecado. Mentir é tão pecaminoso quanto matar um outro ser humano. É óbvio que os efeitos de uma mentira são completamente diferentes dos efeitos de um homicídio. Aquilo que você vai sofrer cometendo um homicídio é completamente diferente daquilo que você vai sofrer cometendo uma mentira. Mas qualquer dos pecados faz com que você seja réu de uma condenação eterna. E Deus prova que nos ama quando salva o mentiroso
e salva também o homicida. Porque Deus é tão santo que para Ele, seja uma mentira, seja um homicídio, qualquer deles, nos fariam, irmãos, sofrer eternamente no inferno. E Ele faz o Filho dele sangrar por nós e oferecer a própria vida por nós, nos provando que de fato Ele nos ama. Portanto, descanse o seu coração, versículo 9. Se Deus morreu por você, quando você não valia absolutamente nada, sendo pecador, logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, você seguramente será salvo por Ele, da ira vindoura, da ira do porvir. Por quê? Versículo 10, olha a partícula de explicação no versículo 10. Se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos por meio da sua vida. Irmãos, é o sangue de Jesus quem nos justifica diante de Deus. Paulo está nos antecipando algo que ele vai tratar no capítulo 8. Essa nossa luta com a antiga natureza, porque nós observamos esse edifício que foi construído por Cristo para nos salvar. Nós aprendemos que não pecamos mais contra a lei, e sim contra o amor, e entramos numa verdadeira crise, porque tudo que nós queremos agora é agradar a Deus, é olhar para o que Jesus fez por nós e viver de uma maneira tal que Ele só venha ter alegria e que o nome dele só venha ser glorificado. Mas quando nós procuramos viver dessa maneira, nós encontramos o pecado que ainda milita contra tudo isso. E Paulo diz que o bem que nós queremos fazer, nós não conseguimos fazer, mas o mal que nós não queremos, nós percebemos continuamente diante de nós. E nós olhamos para a cruz ensanguentada e olhamos para a nossa própria vida e falamos assim: que miserável homem eu sou! Como eu gostaria de ser perfeito para servir a esse Deus que é perfeito, mas eu sou falho, imperfeito e pecador. E quem sabe as suas falhas, incertezas e pecados talvez viessem a colocar aquela pulga atrás da sua orelha, aquela sementinha de dúvida, de que quem sabe você não era efetivamente salvo, porque por mais que você viesse a compreender essas doutrinas que são maravilhosas, contra tudo isso você ainda peca e desagrada a Deus. Então Paulo constrói todo o capítulo 8, nos ensinando que agora, pois, se você já está em Cristo, nenhuma condenação há para você. Por quê? Porque nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E esse ponto é fundamental. Jesus não perdoa apenas os pecados que você havia cometido, te escrevendo uma nova história. Ele não perdoa os pecados que você cometeu hoje, te dando um dia melhor. Ele perdoa inclusive os pecados que você vai cometer amanhã e depois. Paulo olha para tudo isso e diz assim: verdadeiramente o amor de Cristo nos constrange. Nos constrange, nos arrasta a sermos novas criaturas. E é por conta disso, versículo 11, dessa certeza inabalável, que nós também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos. Essa palavra, irmãos, devia ser sublinhada, você devia pintar ela com uma cor diferente. Essa palavra agora, ela é muito importante. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora. Agora. O quê? A reconciliação. Você percebe como isso nos leva a pensar um pouco em termos da nossa santificação? Vocês lembram que eu falei para vocês que é nosso dever sermos salvos, porque sem santificação ninguém verá a Deus? Que se a nossa justiça não exceder muito a dos fariseus, nós de maneira nenhuma veremos a Deus. Que assim como Deus é santo, nós devemos ser santos. Mas também é verdade dizer que nós não alcançaremos a perfeição nesta vida, irmãos. Então, da justificação, nós partimos para a glorificação. Porque nós somos salvos, não por nosso mérito, mas pelo mérito de Cristo. E é por isso que se
Infelizmente, eu vou falar isso como exemplo, o seu coração vier a falhar agora, ou o meu coração vier a falhar agora, para você ficar em paz aí. E eu fechar os meus olhos aqui, irmãos, da próxima vez que eu os abrirei na presença do meu Rei, onde há plenitude e alegria e delícias indizíveis. Ah, que coisa maravilhosa! Nós agora olhamos nos olhos da morte e falamos assim: onde está, ó morte, a tua vitória? Tragada foi a morte na vitória de Cristo Jesus. Tragada foi a morte na vitória de Cristo Jesus, tá bom? Paulo agora vai desenvolver ainda mais o argumento da justificação pela fé, do versículo 1 ao versículo 11, o que ele quer? Ele quer deixar claro que você está salvo. Ficou claro que nós estamos salvos, irmãos? Nós estamos salvos pelo mérito de Cristo, pelo sacrifício dele, porque ele é perfeito, é suficiente e ele é eficaz. Agora do versículo 12 até o versículo 21, ele vai nos provar, não mais a respeito dos efeitos, porque senão nós já sabemos, nós somos salvos, esse é um ponto. Agora ele vai falar a respeito da analogia entre Adão e Cristo, o que um causou e o que o outro transformou, para ficar claro que onde abundou o pecado, superabundou a graça. O sacrifício de Cristo é infinitamente superior, porque Cristo é infinitamente superior, não apenas a Adão, mas a quem quer que seja. Amém?